Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu sou o Diego, seu contador de história favorito. E quando chega o dia, hoje é dia de contar história do que aconteceu comigo. Hoje tá chovendo aqui em São Paulo e eu lembrei de uma história que aconteceu de quando eu era criança. Uma história de terror que eu vivenciei. E se você gosta das minhas histórias, gosta do que eu falo, aproveita e se inscreve no canal, curte, compartilhe, deixa seu like, porque eu vou amar, isso é muito importante para mim. Então, antes de eu começar, roda a vinheta. Tem uma história de quando eu era criança. Eu lembro que há muito tempo atrás, nossa, já tem bastante tempo que eu não sou criança, né? Já sou uma maricona, já sou um homem velho. E eu lembro que a gente brincava na rua. Minha mãe nunca deixou eu sair na rua. Minha mãe não deixava eu sair na rua, até mesmo porque eu morava num lugar onde ela não tinha muita confiança e tal. Pelo menos no período quando eu era criança, porque ela não pensava das coisas ruins que podiam acontecer comigo. E nessa época, chega um período que minha mãe começou a deixar de me deixar sair e eu brincava com minha colega, uma menina que morava na frente. E eu não vou citar nome de pessoas, né? Até mesmo porque não vem ao caso, o que importa é a história. E eu morava na frente de uma menina que a mãe dela me olhava e lá mais pro fundo era cheio de crianças. Hoje onde minha mãe mora não é mais cheio de crianças igual na época que a gente era criança. Então a gente brincava de queimado, brincava de esconde-esconde. E nesse período aconteceu muitas coisas estranhas. Estava tendo uma energia muito pesada lá onde que a gente morava. O que acontecia? Os vizinhos começaram a reclamar que estava sendo jogado pedras, porque nós morávamos numa rua de cima e as casas ficavam embaixo e tinha casas em cima também. E tinha um vizinho que ele se implicava com a gente, porque ele falava que a gente jogava pedra na casa dele. E ele sempre brigava, ele arrumava confusão e era muita pedra, era pedra grande. Sempre acontecia às 18 horas. Acontecia uma chuva de pedra na casa dos vizinhos. E a gente não fazia isso. E ele procurava, ele sempre arrumava confusão e falava que era a gente. Muitas vezes, a mãe dessa colega minha mãe sempre trabalhou, e a mãe dessa colega minha ficava na rua olhando a gente brincar para evitar esse tipo de confusão. E mesmo assim começou a começou a chover pedra na casa desse vizinho. E a gente ficava sem saber. A mãe dela perguntava pra gente. Minha mãe chegou a perguntar o que estava acontecendo, mas não era a gente. Era uma coisa muito estranha. Era todo dia, às 18 horas, a partir das 18 horas, começava a chover pedra na casa desse vizinho. Não bastasse isso, tinha uma outra amiga da gente que ela começou a ouvir vozes, ouvir coisas estranhas. Uma voz falando pra ela ir no endereço, que era pra ela ir nesse endereço, lá no outro bairro, que era pra ela sair do bairro da gente e ir pra esse outro endereço. E a gente ficou com medo. Poxa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente vai ou não nesse endereço? Ela recebia essas vozes na mente dela, que fazia com que ela queria que ela fosse nesse endereço. Mas aí a gente sempre contava pra mãe dessa amiga minha, que ela era muito próxima da gente, ela entendia, ela não julgava a gente pelo fato da gente ser criança. Aí a mãe dela falou assim, não vai nesses lugares, porque pode ser alguma coisa estranha, pode ser, sei lá, a gente não sabe do que se tratava. Mas a gente tinha esse problema nessa rua de casa. Até que todo mundo, com o tempo, cresceu. Cada um seguiu a sua vida, cada um seguiu o seu destino, mas a gente até hoje não sabe se estava jogando pedra, se era uma pessoa que jogava pedra na casa desse homem, se era alguma atividade sobrenatural que ficava rondando aquela rua,
Porque lá onde eu morava era uma fazenda no passado. E geralmente, antigamente, eles sepultavam pessoas escravizadas no morro. E realmente lá era a terra, é uma cidade que chama Santa Luzia. É uma. Lá era a terra da baronesa. Lá as terras eram da baronesa e geralmente sepultava pessoas em cima. E nessa época tinha ocorrido várias mortes que tinham na fazenda. Tinha uma fazenda do lado, muita gente se suicidava na fazenda que tinha do lado. Teve uma criança que foi assassinada lá nessa fazenda, o pai matou ela, o padrasto, então acontecia muitas coisas estranhas ali dentro. Então ali sempre surgia umas situações estranhas, sempre acontecia com a gente, não sei se é porque a gente tinha uma ligação muito grande, geralmente criança é muito inocente, a gente era inocente na época. E é uma coisa que ficou no nosso inconsciente. Eu sempre fui sensitivo em algumas coisas. Depois, em algum vídeo, eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu estava pesquisando sobre o edifício Joelma. Mas eu nunca vi fantasma, tá, gente? Eu nunca vi. Mas a gente tinha essa sensação de que algo estava acontecendo. E você, se você gostou da minha história, curte, compartilhe. E obrigado por ter ficado até agora. Então, até lá. Beijo. Tchau, tchau.